Olá, queridos estudantes, professor presencial, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, já estamos na metade da unidade 1, vamos já para a aula 6, isso mesmo, queridos. Então vamos aí cada vez mais aprofundando as nossas reflexões, certo? E para isso necessito que vocês estejam o quê? Olha aqui para mim. Anotando, escrevendo sobre cada tópico que nós trabalhamos em cada aula, certo? Vai fazendo um mapa mental, não deixe de anotar para que vocês possam aí fixar melhor esses conteúdos, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início. Aula 6.1. Aí vocês já fazem a anotação desse tópico. Vamos ampliar aqui a tela, muito bem. Esse tópico nós vamos entrar assim, num novo temática, né? Numa nova temática. Ciência, tecnologia e valores. Vamos falar hoje do senso comum, método científico e responsabilidade social do cientista. Então, mudamos de tópico. Até a aula anterior trabalhamos sobre modos de conhecer ou correntes filosóficas. Agora nós vamos já trazer esses temas mais atuais sobre ciência, tecnologia, né? Já a partir do período moderno. Então, queridos, prestando atenção, que é muito importante esse tema, que é muito abordado também aí no Enem, né? No ensino médio. Então, vamos lá. Filosofia das ciências, né? Ela vem o quê? Ao longo aí da história, acompanhando os fatos, acontecimentos, né, ao longo da história da filosofia e da ciência. Lembrando que filosofia é uma área de conhecimento e a ciência, propriamente dito, também é uma outra área, porém ela está dentro do campo da filosofia, para oferecer o quê? Uma análise atual das relações entre ambas, né? Então, a ciência, nós vamos entender o que é ciência, porém ela é estudada também pela filosofia, né? Tem um campo na filosofia que estuda, que é a epistemologia científica. E a ciência, professora, que é ciência? É aquele componente que nós estudamos lá no Fundamental 1, estuda a natureza? Não, a ciência aqui é um outro foco, apesar que estuda a natureza também. Ou seja, é importante lembrar que a ciência não é um saber neutro, desinteressado, né, ou que não tem ali um interesse, sim. Ela é puramente intelectual e à margem do questionamento social e político acerca, então, dos fins de sua pesquisa. Então, essa ciência que nós estamos falando aqui é a ciência que é um campo de pesquisa no qual ocorre por meio de método científico, que a partir da Revolução Científica surgiu, então, né, a partir de alguns filósofos ali no período moderno, renascentista, trouxe, então, a método científico que é conhecido como ciência, né, e nas suas diversas áreas de estudo, certo? Então, olha que vamos entrar na janela do conhecimento. Vamos lá, vem aqui comigo. Eu nunca estou dentro dessa janela, porque é preciso fazer o croma, né? O professor Hélio sempre está dentro dessa janela, né? Que é na verdade, essa sala aí com muitos livros, né? Então, filosofia é isso, viu? Tem muitos livros para estudar, né? Para ler. Então, nós paramos aqui nessa janela do conhecimento para falar que, na antiguidade, os filósofos, né, não eram vistos só como aquelas pessoas que ficavam lá pelas ruas, pelas praças, pensando, não, fazendo reflexões, né? Eles tinham muito compromisso com a sociedade da época, com a ciência, né? Com o progresso, né, da sociedade, com a política, com a cidade, né? Então, eles tinham diversas funções, inclusive de cientista. Eles eram, então, as pessoas que estavam no topo, né? No topo ali da sociedade, porque eles que estudavam, faziam reflexões, né? Com uma ciência mais antiga, mas não deixava de ser ciência. A partir do momento que o indivíduo
para, né? Um indivíduo, um sujeito, enfim, para observar um fenômeno, né? E ele analisa e traz conclusões sobre aquele fenômeno, isso já é ciência. E para isso existem vários métodos, é o que nós vamos aprender nesta aula. Então vamos já dar início? Vamos para a tela? Eu trouxe aqui uma demonstração de ciência. Então, queridos, senso comum, está bem destacado aí que é importante vocês compreenderem a diferença entre o que é ciência e o que não é ciência. Senso comum não é ciência. Né? A ciência, ou seja, que é um estudo que parte de método científico, mas tem várias formas de fazer um estudo. Ah, professor, quer dizer que o senso comum é o que está ligado ao nosso conhecimento no dia a dia, no cotidiano, são as nossas experiências, ou seja, nosso conhecimento que nos situa ali no meio em que vivemos para compreendê-lo e agir sobre ele. Sim, senso comum são as nossas experiências pela vivência, poderíamos, né, dizer assim. Mas se trata também de um conjunto de crenças, já que quase sempre se constituiu pela tradição, né? Está escrito aqui no texto, nós trouxemos aí um slide diferente, né? Então, pela tradição de modo espontâneo e não crítico. Então, senso comum é as experiências adquiridas, né? Pela tradição, pelas crenças, né? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês na tela, ó, aqui embaixo está em branco, um exemplo, chá de boldo. Cura problemas no fígado? Olhem aqui para mim. Isso é um exemplo de senso comum, porém, no entanto, dá certo. Ah, mas não é ciência, devemos acreditar, professora? Sim. Aquilo que na prática dá certo, queridos, podemos sim utilizar para resolver problemas da vida prática, como medicamentos, né? Tem a ciência, por exemplo, de pessoas que estudam ali mesmo do seu senso comum, mas que têm experiências práticas de utilizar a medicina, né, tradicional ou a medicina natural, acho que é essa palavra. Tem uma palavra mais técnica, mas não vou lembrar agora. Por exemplo, lá que nós aprendemos com os nossos avós, né, uma receita que deu certo. Mas também no senso comum há muito mitos, como, por exemplo, tomar leite, ou comer, né, chupar manga e depois tomar leite faz mal, que a gente vai morrer por causa disso? Não, nunca ouvi, por exemplo, uma situação dessa, mas nossos avós, nossos pais falavam muito isso. Porém, tem uma explicação. Por que falavam os nossos avós, nossos pais, diziam que comer manga, chupar manga, comer ou chupar, depende de como você faz aí, e depois tomar leite faz mal. É uma coisa que veio lá do período colonial. Isso mesmo, como havia muitos pés de manga, né, nas fazendas, as pessoas que eram escravizadas ouviam esses mitos para não tomar o leite lá dos senhores, né, dos donos das terras. Então, manga tinha muita, manga poderia chupar à vontade. Por quê? Era nativo lá na fazenda, né? Tinha muita manga, agora o leite já era regrado. Isso são coisas, né? São mitos. Então, enfim, o senso comum ele pode trazer também essas coisas negativas, contrárias. Então, por isso que a ciência surgiu no sentido de afastar o que é crença, o que é mito, o que é senso comum, para aquilo que pode ser comprovado, né? Por meio de método científico. Voltando para a tela, seguindo aqui. E o método científico, professora, me explica como que é isso. Antes, vamos fazer uma abordagem aqui. Ó. O conhecimento científico ele é conquista recente da humanidade, datando-se cerca de 400 anos. Né? Eu achei importante trazer essa informação para vocês. Na antiguidade grega, ciência e filosofia acham-se ainda vinculadas, né? Elas ainda eram vinculadas, porém se separaram apenas no século XVII, ó, com a Revolução Científica iniciada por Galileu. Então, foi o que eu disse para vocês. Antigamente, né, nesse período grego antigo, os filósofos tinham a função de cientista. Por quê?
eram pessoas que estavam ali no topo, né? Que estudavam, tinham reflexões e estudos e escreviam livros, né? Já pensou quanto tempo esses livros eram escritos manualmente, não havia tecnologia como sofisticada, né, como nós temos hoje. Apesar que escrever num período tão distante, seja com qual instrumento, né, já era uma revolução, né? Escrever, deixar ali escrito, né, tantas ideias e conhecimentos importantes. Então, o método científico, como eu já disse, diferente do senso comum, se baseia, então, na intuição ou tradição. Né? O senso comum se baseia em quê? Intuição, tradição, crenças. E o método científico? Conjunto de regras, né, básicas para produzir conhecimento. Na filosofia, chamamos isso de epistemologia, ou seja, o conhecimento, o estudo do conhecimento. E o objetivo, qual é o objetivo? Diminuir a margem de erro do ser humano, porque o ser humano é muito fácil de errar, né? Muito fácil de criar mitos, ideias que muitas vezes não são comprovadas ali pelas percepções, dependendo do período histórico, uma verdade que para o dia de hoje já não é considerada uma verdade, né? Verdadeira. Então, a revolução científica a partir do racionalismo, né? Que é o que? A razão e lógica, conhecimento claro. Então, a partir daí criou-se, a partir das ideias de Descartes, por isso chamado método cartesiano, que é aquela prática de ter dúvida sempre, né? Por isso dúvida metódica, ou seja, duvidar de tudo e não aceitar sem certeza. Então, a partir dessa dúvida, o qual vai ser possível criar um problema, né? Um problema de pesquisa. E, através desse problema, vai se fazer o quê? Uma análise das partes, né? Para buscar o quê? Evidência, revisar e depois trazer o quê? A ciência, né? Aquele conhecimento científico é o quê? É a síntese, né? Partir do simples ao complexo. E Descartes dividiu a partir dessa frase aqui, penso, logo existo, é que ele cria o método cartesiano, ou método científico. Então, vamos seguir aqui e explicar cada passo, né? Como chegar aí a essa síntese ou um conhecimento considerado comprovado, né? Considerado válido. Qual é o passo a passo, né? O caminho do pensamento, como iniciar? O método geralmente segue uma sequência lógica. Estou falhando aqui minha caneta. Segue uma sequência lógica, que eu trouxe, claro, o resumo disso, não tem como eu trazer aqui um livro inteiro, um livro de método científico, tem 300 páginas. Um livro completo, por quê? São muitos os passos, né, para desenvolver ali um método científico em uma área, né? Conforme as áreas, são métodos diferentes. Então, inicie então pela observação, ou seja, o cientista vai o quê? Notar algo na natureza ou na sociedade que precisa explicar, aí ele faz uma pergunta sobre aquilo. Por que isso acontece? Ou como isso funciona? Depois, cria a hipótese, uma resposta provisória, porém ela pode ser comprovada ou não, e vai analisar e concluir, né, os dados, se aqueles dados confirmam ou não. Se sim, temos um teor, né? Os dois pilares dos filósofos, né, ou do método científico, é a indução versus dedução. Indução é uma área, um campo metódico, um campo da metodologia. Dedução é um outro, né? Uma outra forma também de chegar a um resultado. Para o ensino médio, é crucial entender como a mente opera nesse processo. Vamos lá. O método indutivo, de Francis Bacon, parte dos casos particulares para chegar a uma lei
geral. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo. Observei 100 cisnes e todos eram brancos. Logo, todos os cisnes são brancos. Cuidado, aqui mora o perigo da generalização. Então, queridos, olhem aqui para mim. O método indutivo, né, precisamos ter cuidado com uma pesquisa, né, a partir desse método. Por quê? Ali vem uma generalização. Ó. Observei 1000 cisnes e todos eram brancos. Sim, mas observou esses cisnes em toda a natureza? Né, em todos os locais onde há cisnes? Não. Foi só o quê? Um recorte, né? Um único espaço, vamos supor, num único país. E aí pode ser chegar a uma conclusão muito que não é verdade, que não é uma verdade verdadeira, né? Porque só observou 1000 e quantos milhares de cisnes existem no mundo e outras espécies, né? A não ser que tenha sido só apenas uma espécie. Então, ó, aqui mora o perigo da generalização. Temos que ter cuidado. Às vezes nós fazemos isso no senso comum. Ah, todo mundo, vamos supor, todo mundo gosta disso ou não gosta disso. Eu não posso dizer que todos os alunos do ensino médio, e vou especificar para o segundo ano, não gostam de matemática. Isso é uma generalização, que nós temos diversos estudantes, eu acredito que quase a maioria gosta de matemática, ou filosofia, né? Não é verdade? Então, para eu, né, ter certeza sobre isso, eu teria que fazer uma pesquisa. E mesmo assim, eu vou ter dificuldade de chegar numa conclusão que todos, eu teria que pesquisar todos os estudantes do ensino médio do Brasil para fazer deduzir que todos não gostam de matemática, de filosofia. Só um exemplo, tá? Ninguém vai fazer pesquisa sobre isso. Então, por isso que a pesquisa também precisa ter o quê? Intencionalidade, ter sentido, né? Para explicar um problema da vida prática. Não é qualquer tema. E eu trouxe um tema bastante interessante para vocês, para simular uma pesquisa. Voltando aqui, vamos lá, vamos para a tela, abre a tela um pouquinho para vocês verem. E o método dedutivo de René Descartes parte de uma lei geral para entender o caso particular. Exemplo, todos os metais conduzem eletricidade, né? Todos os metais, vamos supor, ferro, cobre e outros metais. O cobre é um metal, logo o cobre conduz eletricidade. Então, percebe que o dedutivismo, né? Ou dedução, ele já parte do geral para o menor. Aí sim é possível explicar uma situação, certo? Se eu fizer a pergunta, todos os alunos do ensino médio que estão no segundo ano da escola X gostam de filosofia. Vamos supor, 90% gostam de filosofia e 10% não. Aí sim é um caso particular. Eu deduzi aquela parte ali. Aí eu posso generalizar que todos os alunos do ensino médio que estão matriculados no segundo ano da mediação da escola tal, 90% gostam de filosofia, 10% não. Aí eu consigo chegar à verdade, né? Porque para isso eu vou ter que fazer o quê? Pesquisa, utilizar os instrumentos do método científico, certo, estudante? Vamos seguindo aqui? Eu trouxe, então, um tema, projeto de pesquisa, a vida em tela, o impacto do uso desregrado de smartphone no foco dos estudantes. Ó, então, vamos ver como que nós poderíamos descobrir se há impacto, quais os impactos do uso desregrado, ou seria o quê? Do uso descontrolado, né, de smartphone no foco dos estudantes. Aqui está generalizado os estudantes, né? Observação, vou ter que observar o contexto e já fazer os seguintes questionamentos. Os alunos, partindo desse contexto aqui, os alunos percebem que, mesmo em momentos de lazer ou estudo, há uma necessidade compulsiva de checar as notificações. A percepção geral é de que ninguém consegue mais prestar atenção em uma aula de 50 minutos. Esse é o contexto.
Pergunta de pesquisa, o problema. Então, qual o problema? A partir desse tema. Existe uma correlação direta no uso excessivo de redes sociais e a queda no desempenho de tarefas, leitura e interpretação? Essa seria o problema, né? Uma pergunta. Existe correlação no uso excessivo de smartphone? Né? Do caso, os jovens que vão acessar as redes sociais, no desempenho das tarefas na escola, como leitura e interpretação? Aí vamos lá começar as hipóteses. Ó. Suposição. O uso de tecnologia sem equilíbrio gera fragmentação de atenção. Alunos que passam mais de 4 horas diárias em vídeos curtos, né, como esses daí, dessa plataforma, apresentam maior dificuldade em interpretar textos longos do que os alunos que usam menos de 2 horas. Vem aqui, olhem para mim. Isso é uma hipótese, porém, gente, né, essa hipótese vai bem mais além. Eu coloco a hipótese que nós não ficamos só 4 horas ali olhando esses vídeos, nós ficamos muito mais horas que isso. Né? O caso dos jovens, não falo daqueles que trabalham, os nossos alunos da mediação, eu sei que são maioria trabalhadores, né? Tem responsabilidade aí com a família, com o trabalho, não fica só em celular, mas os jovens, muitas vezes que não tem aquela responsabilidade de trabalhar, ajudar os pais, que a gente sabe que tem, né? Ele vai ficar mais de 10, 12 horas no celular, não consegue descansar um minuto. Estou falando que eu, como adulta, de tanta responsabilidade que eu tenho, dá vontade de ficar ali, às vezes, né, rindo com os vídeos, né? Mas não é, tira a atenção, tira o foco, certo? Vamos lá. Então, acredito, a hipótese é que eles ficam mais de 4 horas. Vamos voltando para a tela. Eu estou precisando correr um pouquinho, senão a gente não conclui, certo? Vamos à metodologia. Para descobrir se isso ocorre mesmo, se os jovens diminuem ali, né, a leitura e a compreensão de texto, quem fica muito tempo nas redes sociais, eu vou precisar de um método para descobrir isso. Como? Experimento. Aí que entra o método científico. Para sair do eu acho e ir para a ciência, para sair só daquelas hipóteses, né? Nós podemos deduzir isso, hipoteticamente, que a maioria dos jovens estão mais distantes do estudo, do conhecimento, né? Está mais tempo nas redes sociais do que num livro didático, por exemplo, ou nos estudos. Então, para sair desse eu acho e ir para a ciência, os alunos podem coletar os dados, testar a performance e fazer cruzamento desses dados. Coletar os dados poderia ser como? Pedir que voluntários mostrem o tempo de uso nas configurações do celular. Poderia coletar esses dados como? Por meio lá de um questionário no Google Forms, né? Aí cada aluno vai responder lá aquele questionário eletronicamente, para ser mais rápido, né? Não tem como eu fazer pesquisa, entregar lá um questionário para cada aluno. Hoje, com as tecnologias, a ciência é mais rápida, né? Desenvolve seus instrumentos rapidamente. Testar as performances, né? Aplicar um teste simples de leitura, um texto filosófico de 2 páginas e fazer perguntas de interpretação. Outra forma de eu deduzir isso, provar uma hipótese, cruzamento, comparar quem tem mais tempo de tela, teve mais erro no teste. Olha aí, são, né, vários instrumentos que eu precisaria aplicar. Abordagem filosófica para o relatório. Após aplicar esses instrumentos, eu teria que fazer o quê? A análise, né, desses dados. Então, para aprofundar o trabalho, os alunos podem citar 2 conceitos fundamentais. Suponhamos que essa pesquisa é feita por alunos, por isso eu estou colocando alunos aqui, certo? Mas é qualquer pessoa, né? Poderia ser o professor fazer essa pesquisa. A sociedade do cansaço, né? Está em inglês aqui. O filósofo contemporâneo explica que a hiperconectividade nos faz sentir que estamos produzindo muito, estudando muito, mas, na verdade, estamos apenas esgotando o nosso cérebro com estímulos vazios. Ficar assistindo aqueles vídeos rápidos, né, com assuntos aleatórios, isso, né, segundo essas discussões aqui, dessa filosofia, ela estimula o vazio, gasta energia do cerebral e estimula o vazio. E outra corrente filosófica é a alienação, de Marx, diria assim, como a tecnologia deixa de ser uma ferramenta que o homem controla
e passa a ser algo que controla o comportamento do homem. O algoritmo decide o que você vê. Olhem aqui para mim, para eu explicar um pouquinho melhor. Abordagem filosófica. Toda ciência tem uma abordagem filosófica, toda pesquisa científica. Como assim, professora? Depende do sujeito, né, do cientista. Se ele é alguém que defende as correntes mais críticas, ele vai estudar textos de quem? De Marx, sobre alienação. Né? Ou outra abordagem como essa, que é Sociedade do Cansaço, né? Uma outra linha filosófica que vai trazer outras discussões. Se for alguém que esteja fazendo essa pesquisa da área da medicina, ele já vai focar ali a corrente filosófica da questão da saúde humana, né? Ou da estrutura do cérebro, como o cérebro funciona diante disso. Então, olha, cada linha vai ter uma explicação. Por isso que a verdade verdadeira, ela é relativa, porque cada um vai explicar pelo seu viés. Porém, podemos chegar a uma conclusão coerente, sim, uma verdade, por cada uma dessas correntes filosóficas. Certo? Vamos lá. Voltando para a tela. Isso é importante, estudantes, vocês compreenderem esses processos. Ah, professora, eu não vou conseguir aplicar um método científico aqui durante o ensino médio. Vocês quiserem, vocês conseguem. Exige tempo, muito estudo, com certeza. Porém, vocês precisam saber como que a ciência é produzida, né? Possíveis resultados e conclusão dessa pesquisa nessa temática. Se os dados mostrarem que o uso excessivo prejudica o foco, a conclusão não deve ser a tecnologia é ruim, mas sim que a falta de uso de forma ética e racional. Ação prática para esse resultado. A pesquisa poderia culminar na criação de um guia de sobrevivência digital para a escola, com estratégias de detox e gestão de tempo. Dicas variáveis. Lembre-se no que outros fatores influenciam. Sono, alimentação, por isso, o teste deve ser feito com o máximo de pessoas possíveis. E a ética seria o quê? Que a pesquisa com seres humanos, né, mesmo na escola, deve garantir o quê? O anonimato dos participantes. Eu vou pedir para que vocês olhem aqui para mim de novo, porque estamos com tempo. Chegamos aqui, né? Os possíveis resultados. Perceberam que o resultado ele pode gerar em muitos instrumentos para auxiliar, no caso, nesse tema? Olha ali, um guia de sobrevivência digital, né? um guia de uso consciente das tecnologias. O resultado? O resultado não pode ser para falar mal da tecnologia, certo? Por quê, professora? Porque a tecnologia não obriga ninguém a utilizar lá 10 horas por dia, 12 horas de um aplicativo ou de uma plataforma de vídeo, de música, seja o que for. Não é? A tecnologia, ela nos instrui para fazer qualquer tipo, né, de trabalho. As tecnologias digitais, né, as plataformas nos ensinam, né, várias aí áreas de conhecimento. Então, nós precisamos ter o quê? Maturidade de saber utilizar, de saber o tempo também de uso de telas. Nós temos que ter maturidade, que conhecimento estou buscando. E agora nada mais. O quanto é importante, né, sobre o uso das IAs, né, das inteligência artificial, que tem uma diversidade de inteligência artificial, que pega esse acumulado de informações que estão já nas redes, né, que já estão salvos aí no sistema aí de internet, e ela traz ali, ó, com rapidez, qualquer informação. Porém, temos que ter sabedoria para utilizar. Eu não posso ir lá no aplicativo de inteligência artificial, pegar lá um resultado de pesquisa e dizer que foi eu que construí aquilo. Tem que ter sabedoria, conhecimento. Então, a ciência seria para nos ajudar nesse sentido. Não é para dizer que a tecnologia é ruim. Não é para dizer que os jovens não estão sabendo o que fazer. Não é para dizer que os alunos lá do ensino médio
Estão preferindo as tecnologias do que o conhecimento? Não, tudo isso, a pesquisa é para trazer resposta, para sabermos nos posicionar melhor diante das tecnologias, certo? Voltando para a tela, então, essas seriam as dicas, né? E a questão da ética é que não podemos, numa pesquisa de campo, expor o nome das pessoas. Eu não posso fazer entrevista lá com 50 alunos e trazer nesse meu resultado o nome desses alunos. O aluno fulano de tal, que estuda na sala tal, na escola tal, usa 10 horas, né? Utiliza 10 horas de internet. Eu não posso trazer o nome dessas pessoas, né, sem um consentimento, né, uma assinatura de um consentimento para utilizar o nome desses estudantes. Então, a pesquisa precisa também ter ética, tem regras nacional, né, para fazer pesquisa com pessoas. Aqui é só um exemplo de como seria o caminho. Então, os valores éticos e políticos, né? O conhecimento científico precisa ser neutro, além de imparcial e autônomo, a fim de garantir racionalidade e objetividade nas observações e pesquisa. No entanto, sobre outros aspectos, a neutralidade científica pode tornar-se uma ilusão. Então, o que eu posso explicar para vocês sobre isso? Que seria, então, essa neutralidade? Olhem aqui para mim. Por que eu posso trazer esse exemplo? Porque durante os meus estudos, né, tanto graduação, especialização, sempre nós, ao concluir, temos que fazer um trabalho científico, né? TCC, trabalho de conclusão de curso, no mestrado, é uma dissertação, no doutorado, é uma tese. E para fazer esses trabalhos, precisamos ter o quê? Ética, né? Seguir ali os requisitos éticos da pesquisa, que eu vou precisar entrar numa plataforma, submeter o meu projeto para ele ser analisado por uma banca diferente, uma banca de outro estado ou das universidades, para aprovar se o meu projeto de pesquisa está seguindo a ética na pesquisa. E o que seria a neutralidade na pesquisa? Temos que ser neutros diante dos resultados, porém, nem sempre é possível, certo? Porque quando nós já levantamos ali um problema e hipóteses, nós já estamos defendendo ali um caminho, né? uma área. Estamos já com essa não neutralidade ou não imparcialidade, mas deve ser. As pesquisas precisam ter pelo menos o mínimo, né, de imparcialidade, ou seja, ser imparcial, ou não ser totalmente parcial, porque se eu for parcial, eu posso direcionar os resultados. Por exemplo, sobre a questão das tecnologias, se eu for imparcial, eu vou analisar conforme os resultados. Mas se eu colocar ali a minha pessoalidade, né, as minhas convicções, eu posso fazer um julgamento muito das minhas percepções. Por exemplo, trazer lá a crítica que a tecnologia tira as pessoas, né, pode tirar as pessoas do foco, do mais importante na vida. E o que é mais importante na vida que pode ser para mim, não é para o outro. Então, é complexo, mas é possível, tá? É possível fazer pesquisa com neutralidade, principalmente as experimentais, né? De laboratório e tudo mais. Mas, enfim, é importante essa informação para vocês. Espero que vocês estejam compreendendo. A nossa aula aqui é muito curta, é muita informação, mas sempre vou estar também nas próximas aulas falando sobre a questão da ciência, do método científico. Seguindo, vamos para o próximo tópico. Muito bem, vamos falar então sobre comunidade científica. A ciência, então, ela se resume à neutralidade da procura do saber pelo saber, porque se encontra permeada de indagações éticas e políticas, o que se configura pela responsabilidade social, da qual o cientista não pode abdicar, né? Então, ela não se resume só à neutralidade, mas procura o saber pelo saber.
Ela é permeada, sim, pelas indagações éticas e políticas, como eu disse, a corrente filosófica ela pode ser ali uma corrente com um viés político, né? Um viés dogmático, um viés religioso, vai depender desse cientista. Porém, qual é a nossa responsabilidade, né, do pesquisador, me colocando na condição de pesquisadora? É ter uma responsabilidade social, né? Ou seja, não posso esquecer dos valores ético, político e da responsabilidade de trazer um novo conhecimento ou trazer novas respostas, né, de uma área de conhecimento e não ter essa preocupação da ética na ciência. E qual é o papel da filosofia e da ciência? Vamos ver aqui, para a gente finalizar o nosso tema. O papel da filosofia com relação à ciência e suas aplicações enquanto cenário e investigação dos fins e das prioridades a que a ciência se propõe, na análise das condições em que se realizam as pesquisas e nas consequências do uso das tecnologias, né? No caso do tema que foi sobre tecnologia. E o papel da ciência é permitir à humanidade compreender sobre a natureza, possibilita avanços na saúde, alimentação, energia e outros. Olha aí, né, o papel da filosofia, então, é a aplicação desse conhecimento e da própria ciência permitir que a sociedade, né, a humanidade, tenha novas compreensões. Olhem aqui para mim, sobre essas diversas necessidades, na qual é importante compreendermos cada vez mais sobre a natureza, o quanto o fato de não termos ali um limite com a natureza que nós estamos chegando, né? Nas questões climáticas, como, por exemplo, poluição dos rios, devastação da natureza, né? Devastação sem limite da natureza. Nós temos muitos animais que já estão extintos devido à caça. Nós temos devido os rios secando devido à devastação da mata ciliar. Nós temos mais chuvas ou menos chuva em determinado período devido ao aquecimento global. Então, olha, quanto mais temos ciências, estudos sobre isso, é possível, muitas vezes, até evitar, né? Evitar mais problemas. E também a ciência, né, que avança nas descobertas na área da medicina, né, para a cura de doenças, a ciência, então, ela vai contribuir, mas também há aquela ideia de que vão utilizar a ciência a favor ou até contra a própria humanidade, né? Tem pesquisas que não vai permitir que, por exemplo, tenhamos cura em algumas doenças. Por quê? Porque é mais fácil ter aquela doença para vender remédios. Isso é uma suposição, não estou dizendo que isso acontece, tá? Alimentação, energia, enfim. A ciência é para melhoria de vida, né? Para resolver os problemas reais da vida real ou, né, possíveis problemas, né, no futuro. Então, querido, essas são as nossas referências e concluo esta aula aguardando vocês na próxima aula. Até lá e obrigado pela atenção.